Olá amigos, tudo bem? 4h20 da tarde, tá no ar o Estação Notícia de hoje, uma produção de toda a equipe do 14 News, o site de notícias de Botucatu e região. Acesse 14news.com.br e fique muito bem informado. Nesse período de festas de fim de ano, estamos fazendo uma retrospectiva do Jornal da Sua Tarde, que completa 4 meses no ar, trazendo os fatos e os principais destaques de Botucatu e, claro, toda a nossa região. Temos também convidados especiais, histórias curiosas e, claro, muita informação. Confira, a partir de agora, a entrevista que preparamos para hoje. Bem-vindo! Você está no Estação Notícia, o jornal da sua tarde. Estação Notícia. Oferecimento Boulevard Cidade, um lugar completo para você se divertir. Venha para o Shopping Boulevard Cidade. Shopping Boulevard Cidade. Fácil acesso e localização privilegiada. No coração de Botucatu. Um centro comercial com estacionamento coberto e gratuito. Praça de alimentação e espaço kids. Shopping Boulevard Cidade. Ampla e moderna academia. Venha para o Shopping Boulevard Cidade. Um lugar completo para você se divertir. A gente tem o orgulho, a alegria e o privilégio de ter aqui no nosso estúdio o querido padre Emerson Anise, da nossa Catedral Metropolitana de Santana. Vai poder bater um papo bem gostoso com a gente a respeito de diversos assuntos. Antes de mais nada, que alegria tê-lo conosco, padre. Bem-vindo ao nosso estúdio do Estação Notícia. Tudo bem com o senhor? Como vai? Graças ao bom Deus, tudo na santa paz, né? E agradeço o convite, para mim também é muito legal, muito bom estar com vocês. Já estava acompanhando via rede social e hoje presencialmente. Como eu falei para vocês, né, o local ficou bom por demais, né? Bem acolhedor e um ambiente assim que parece que nós de fato estamos numa estação, né? Isso deixa tudo muito mais leve e um bate-papo dentro de uma informalidade entre amigos. Então isso para nós é também uma grata oportunidade de estar com vocês na tarde de hoje. Legal, obrigado pelas palavras, padre. A gente já o conhece há muito tempo, né? Sabe de todas as suas atividades, da tua presença, né? À frente de diversas ações aqui em Botucatu, mas a gente queria também poder destacar, né? Antes da gente começar esse nosso bate-papo em alguns assuntos importantes que nós temos, para que as pessoas conheçam um pouco mais do padre Emerson, né? Dessa história realmente de quando surgiu, porque o padre é bem pertinho da gente, é de São Manuel, terrinha de São Manuel, de toda a minha família também, né, padre? Eu sou da terrinha do pé vermelho, né? Então não tem o pé no barro, não tem por onde, né? E tô com 50 anos e nasci aqui em São Manuel mesmo. Cresci, vivi toda a parte da minha infância, minha adolescência, meu início de juventude, vizinho aqui de Botucatu, né? E desde quando acabei tentando responder a uma inquietação interna de saber o que era para eu fazer da minha vida, despertando um pouco a ideia ou medicina ou advocacia. E nesse tempo de discernimento, acabei também conhecendo um pouco a vida missionária dos missionários da Consolata que trabalhavam em São Manuel. Então ali começou o meu discernimento vocacional. Mas como eu digo assim, o meu passado não me condena, né? Meu passado me liberta. Então, tinha uma certa dúvida, falar, caraca, esse moleque quer ser padre, tem alguma coisa errada aí, né? Então ali começou todo o meu processo de discernimento vocacional aqui na cidade de São Manuel e comecei a fazer esse discernimento em 1989, 1990 e desde lá entrei nesse processo vocacional para ver realmente o que seria a minha identidade vocacional dentro da minha própria história de vida pessoal. E acabei saindo de São Manuel em 1990 e desde então cidadão do mundo, né? E agora do mundo de Botucatu, praticamente desde 2008 me encontro aqui na cidade de Botucatu e ao mesmo tempo vivendo cada momento, cada cidade de acordo com aquilo que a gente vai encontrando e se tornando um cidadão daquela realidade, né? Então hoje também botucatuense, né?
mas com o pezinho lá em São Manuel, de onde tudo começou. Como é que foi essa aproximação com a catedral, padre? Em tão pouco tempo, o senhor é uma pessoa muito benquista, né? Já caiu nas graças aqui e onde a gente vai, escuta sempre falar muito bem do padre Emerson, né? O senhor cativou realmente toda a nossa cidade. Eu brinco assim com muita liberdade, né? O ame ou deixo, né? Não tem as duas realidades, né? Que eu sempre tenho isso para mim, né? Que por mais que nós possamos fazer algo, você sempre traz um estilo de vida, você traz um estilo da tua própria história, assim como todos nós, né? E às vezes você pode agradar uns, claro, outros menos, tudo isso faz uma parte do trabalho nosso. E eu acabei vindo para Botucatu porque quando eu fui fazer a teologia em Roma, eu fiz o primeiro ciclo de teologia, depois eu fiz o mestrado também em Roma, depois de 5 anos de Roma, o arcebispo, então, Dom Aloísio, pediu para que eu retornasse e Dom Maurício, que era bispo de Assis, pediu para que eu assumisse a reitoria do nosso seminário provincial de Marília. E lá trabalhei por 5 anos. Aí depois dessa experiência lá, e ajudando em alguns trabalhos específicos dentro da nossa arquidiocese, e um desses trabalhos foi a Fundação Casa, na cidade de Aras, durante 8 anos, eu acabei sendo transferido para a catedral, né? Aí vim servir aqui na catedral desde 2008, assumindo junto com essa missão, assumindo também a missão da economia da arquidiocese, a administração de toda a arquidiocese dentro das regiões pastorais que nós temos. Então, desde 2008 que nós estamos nesse desafio aqui na realidade de Botucatu. Porque quando eu me ordenei, mesmo sendo de São Manuel pertence à Arquidiocese de Botucatu. E eu, sendo um padre diocesano, estou vinculado à Arquidiocese de Botucatu e à disposição para trabalhar em uma das 47 paróquias das 4 regiões da nossa Arquidiocese, que é a região de Lençóis Paulista, Laranjal Paulista, Avaré e a de Botucatu. Então hoje eu me encontro aqui na experiência da região pastoral de Botucatu. O padre Emerson, ele mudou, né, o patamar daquilo que a gente enxerga da igreja, da religião, não a crença em si, não a questão da fé. Mas o padre Emerson é fora da casinha e no bom sentido, vou explicar o porquê que eu tô falando isso. Corintiano da gema, fanático, gosta também do futebol, de torcer, realmente de colocar a bandeira na sacada do quarto, né, padre? Sobe na moto, vai do helicóptero para fazer aquela deliciosa e tradicional bênção aérea, né, padre? Então, assim, que era tudo, eram ações que a gente não estava acostumado a ver de um padre realizar. Isso não significa que perca a credibilidade, né, que mude um pouco aquela questão da gente enxergar a igreja como séria, como a casa de Deus, a casa dos seus filhos, muito pelo contrário. Eu acredito que essas e tantas outras ações que o senhor promoveu e continua promovendo, não só aqui em Botucatu, mas por todos os lugares pelos quais o senhor passa, isso tem atraído mais as pessoas e fazendo com que a gente enxergue realmente essa questão da igreja e da religião de uma forma diferente. Mais uma vez, não a questão da crença, sim, né, sim, do acreditar em Deus, mas é exatamente falar que legal, é um espaço que cabe a mim também, né? Já que você disse assim, né, desse meu tombo pelo Corinthians, entende? Pegando a carta de São Paulo aos Coríntios, sim, né? Ali tem uma passagem que vai bem de acordo e de encontro com esse argumento. São Paulo, ele vai dizer da diversidade de dons, né? A beleza, a riqueza da igreja nessa diversidade de dons e de carismas. E isso é legal porque você acaba respeitando o estilo e a identidade de cada um. E acaba proporcionando também para os fiéis a identidade diversa dentro de vários carismas. E São Paulo, ele diz uma coisa fantástica, que é essa diversidade de dons, essa diversidade de carismas só tem sentido se ela for cristocêntrica, ou seja, se Cristo for a cabeça. Aí nós conseguimos entender que a diversidade, o jeito de ser de cada um, quando Cristo é a cabeça e a identidade, não vira uma competição e também não vira um campo de inveja, de ciúmes, de disputa,
mas vira comunhão, porque todos trabalhamos de acordo com o dom que temos, de acordo com a identidade que temos, a história que temos, por um único objetivo: fazer com que a experiência de Cristo possa ser vivenciada nos diversos setores da nossa sociedade, e demonstrando a possibilidade dessa identidade de Cristo me ajudar a ser uma pessoa melhor. Então aqui eu vejo essa beleza dessa diversidade de carismas, né? Que tem um padre que tem esse estilo, um padre que tem aquele outro, aquela comunidade que é desse jeito. Quer dizer, ali te dá uma gama de possibilidades para que a pessoa fale assim: caraca, eu me identifico aqui. E ali ela constrói a sua comunidade, ali ela se faz comunidade. E aí a gente ganha. E isso não só dentro da experiência, eu digo, da Igreja Católica Apostólica Romana, mas também a diversidade de dons e carismas de outras religiões, de outras crenças que têm essa identidade cristã. E uma identidade em Cristo que me faz ser um homem melhor, uma mulher melhor, dentro daquilo que está no meu alcance, começando pela minha própria história. Então eu não poderia ser diferente. Não daria para eu ter uma maquiagem diferente. Porque a minha história é assim. O Emerson, né? A trajetória do Emerson é desse estilo. Toda a minha bagagem de vida, toda a minha história humana, ela não é anulada. Eu aprendi a fazer renúncias, né? Aprendi a baixar um pouco a bola aqui, né? Mas eu não consigo mentir uma imagem, um estilo de padre que não é o meu desde quando eu fui chamado para essa missão. Então eu trago essa bagagem comigo. Então por isso eu creio muito nessa diversidade de dons. E eu vejo que Botucatu é uma cidade privilegiada, porque se nós olharmos concretamente, nós temos 12 comunidades católicas como paróquias. E a diversidade dessas 12 faz com que o fiel possa achar a sua identidade naquela comunidade. Depois nós temos uma gama de pastores fantásticos dentro da realidade evangélica cristã, que também dá a possibilidade das pessoas se identificarem e construir comunidade. Aí quando essa diversidade ela se junta em nome dele, em nome de Cristo, aí nós fazemos um arraso. E nós experimentamos isso de uma maneira belíssima em todos os desafios que o Botucatu viveu. O gesto solidário, o gesto de amar concretamente, dentro do seu carisma, do seu dom, só fez com que o bem comum, a coletividade, ganhasse. Então não daria para eu ser diferente, né? Faz parte da minha história ser corintiano, e você até ia vir com a camisa hoje aqui, mas eu achei que era melhor eu ficar pianinho, você entende? Mas ia vir devido todo o evento de sábado, mas ia ficar sossegadinho. E também esse estilo seja de moto, gosto muito da moto Romaria, porque é uma possibilidade de juntar tantas pessoas que se preparam para aquele momento. E além de estar com a família, você tem um momento de convivência, você tem a palavra de Deus partilhada e você tem um domingo diferenciado. O helicóptero, eu costumo dizer que a necessidade acaba fazendo com que você aprenda a nadar em águas que talvez você não estava habituado a nadar. Tudo que nós vivemos, tudo que nós fomos passando, você não consegue às vezes chegar na casa de todo mundo, o que seria o ideal. Então aí a gente começa a imaginar de que maneira que nós poderíamos se fazer presente em situações que precisavam um pouco de espiritualidade, de fé, de comunhão. Helicóptero, vamos dar uma volta na cidade. E aí vai se criando dentro dessa dinâmica várias possibilidades para construir o bem comum, né? E não divulgar a tua identidade, mas desafiar o ser humano a ser um pouco melhor nessa missão de amar e servir. Estação Notícia, o jornal da sua tarde. Mix Potato, uma nova opção para toda a família. A Mix Potato tem um cardápio completo, batatas recheadas, lanches e porções. Vale a pena conferir e conhecer. A Mix Potato
trabalha com os melhores ingredientes para garantir qualidade e um sabor delicioso. Sucos, refrigerantes e também aquele chopp geladinho. A Mix Potato fica na Avenida Camilo Mazzoni, número 1588, lá no Jardim Paraíso. Tem também o delivery 99708-8907. Mix Potato, um sabor irresistível. Todos queremos o melhor preço e produto de qualidade na hora de construir ou reformar, não é mesmo? Por isso, eu indico para você a ABC da Construção, especialista em acabamentos. A ABC da Construção oferece desde tubos e conexões, pisos, azulejos, porcelanatos, louças, metais e telhas das marcas mais conceituadas do mercado. Quer diferencial? Você encontra na ABC da Construção, com ambientação 3D para simular as imagens e ter a ideia do ambiente após a reforma. Equipe especializada que vai até a sua obra para medir e definir a quantidade do material a ser comprado. É economia garantida na hora da compra. A ABC da Construção fica na Rua Visconde do Rio Branco, número 1267. Visite a loja e confira. Bom atendimento e preços incríveis. ABC da Construção, especialista em acabamentos. Elete Informática, uma empresa com 27 anos em tecnologia da informação. Lá você encontra produtos de alta qualidade, microcomputadores, monitores, impressoras, tablets, celulares, acessórios e suprimentos. Assistência técnica especializada, técnicos treinados e qualificados. Na Elete Informática, você compra sem precisar sair de casa. Acesse elete.com.br. Elete Informática, segurança e experiência. O telefone é o 3815-2078 ou pelo WhatsApp 99141 0408. Elete Informática. Estação Notícia, o jornal da sua tarde. As pessoas aceitam, abraçam, respeitam, né, esse jeito todo, né, padre? Quando o senhor fala dessa questão da diversidade, que nós temos que ter um foco, né, independente da religião, essa diversidade cria realmente o respeito que todos nós precisamos, o amor ao próximo, que é isso exatamente que eu queria ouvir do senhor. Ainda mais nesse momento que a gente vive, em que deveríamos estar mais próximos, não fisicamente, mas espiritualmente, estarmos mais próximos uns dos outros, oferecendo a mão, né, àqueles que mais precisam. Nós temos uma cidade extremamente solidária, isso realmente temos que erguer as mãos e agradecer, porque Botucatu é um povo abençoado, né, é um povo diferente em relação a tudo isso, mas me parece que a pandemia revelou ainda mais o egoísmo de algumas pessoas, né, de uma parte da sociedade. E eu imagino que diante das missas, do confessionário, de todas as palavras no dia a dia, o senhor deva ter percebido essa mudança de comportamento em muitas pessoas também. Porque, querendo ou não, de uns tempos pra cá, padre, o mundo tá muito chato. Né? É difícil você dar uma opinião, qualquer coisa que você fala cria um ambiente hostil na internet, virou um palco de julgamento absurdo em que as pessoas esquecem o caráter e apontam diretamente para aquilo que não faz a diferença na vida de ninguém. Como é que o senhor tem avaliado e percebido esse momento tão triste e tão único que a gente está vivendo realmente, em que em vez de nos abraçarmos, não na teoria da palavra mesmo, né? Que a gente cada vez mais está se afastando daquilo que a gente deveria ter como ponto base mesmo. Eu acredito assim que a Fazenda da Esperança me mostrou uma aproximação e uma objetividade da palavra de Deus que acaba nos dando uma resposta para tudo aquilo que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Então a praticidade do Evangelho me leva a nortear as minhas escolhas no cotidiano. Então quando você fez a reflexão sobre essa questão do que a pandemia nos revelou,
me veio na mente a parábola da multiplicação dos pães e dos peixes. Onde que Jesus vai falar assim, deem vós mesmos de comer, ou seja, dê o que você tem, entrega o que está no teu alcance. Ele não pediu nada além daquilo que está ao meu alcance. E de repente aparece um molequinho trazendo 5 pães e 2 peixes. Então a entrega daquele pouco para a grande multidão não está na quantidade que se entrega, mas na qualidade pela qual eu fiz a minha oferta, que é a liberdade e a gratuidade de colocar à disposição o que eu tenho. Então, quando a pandemia nos virou de cabeça para baixo, porque ninguém esperava um esquema desse. Do dia para a noite, né, pai? Do dia para a noite, os cronogramas que todo mundo tinha projetado, viagens, festa de padroeira, tudo aquilo que a família tinha programado, em tudo. O mundo parou. E deu a cada um de nós uma reviravolta que nós não estávamos habituados a vivermos. Porque é como se nós tivéssemos entrado, isso é uma análise minha, comigo mesmo, tivéssemos entrado no automático e tivéssemos perdido a sensibilidade dos relacionamentos, a sensibilidade dos nossos encontros e a sensibilidade de entregar gratuitamente aquilo que eu sou. Aquilo que eu tenho, não aquilo que eu gostaria ou aquilo que eu idealizo ser. Não, o que eu tenho. Nós perdemos isso. Com essa porrada da pandemia, esse capotamento da vida, aconteceu um fato, no meu ponto de vista, inédito. Porque nós tivemos que aprender a convivermos com quem somos. Não com quem nós disfarçávamos ser, mas com quem eu sou. Você não tinha mais nada. A turma não tinha que se produzir para sair. Tava de pijama dentro de casa. O máximo que ia fazer era se preparar para uma live e ainda era fake. Porque bermuda... Eu falo de mim. Eu de bermuda e de camisa de padre por cima, você entende? Para fazer uma palestra. Mas tava fake, né? E ao mesmo tempo, esse fake se torna o real. Porque você é aquilo. E nós não tínhamos o hábito de conviver com nós mesmos. O hábito do silêncio e de lidar com os nossos limites e os nossos desafios. Era mais fácil fugir. Era mais fácil fugir, né? Você entende? Você tem uma fuga aqui, você faz um evento lá, você cria uma agenda neurótica que você não consegue nem dar conta da agenda. Mas por quê? Um mecanismo de defesa que me leva a correr de mim mesmo. Chega uma hora que eu preciso me encontrar. E não é fácil se encontrar. Não é fácil, porque vai fazer cada um de nós mergulhar naquilo que nós temos. E tem coisa dentro de nós que nós não queremos ver mais. Talvez porque nos machucou, porque talvez faz parte de uma realidade que é página virada, mas tá lá. É a tua história. É a minha realidade. Então isso, eu acredito que foi um dos grandes desafios. Eu me recordo no sábado de Aleluia, eu comentei esses dias na missa. O sábado de Aleluia, para mim, foi um dos dias mais difíceis da pandemia. Eu olhar a catedral e não ter ninguém. Eu estar olhando para um celular. E o sábado de Aleluia, véspera de Páscoa, vigília pascal. E ali, enquanto Dom Maurício cantava o anúncio do início da celebração, eu segurei 3 vezes para não chorar. Mas daí não consegui, chorei e eu fiquei pensando, por que eu me fiz padre? E a pandemia nos fez essa pergunta. Por que eu faço essas escolhas? Por que eu fiz tal coisa? Tanto é que um monte de gente se desesperou em tudo. Não só na parte financeira. Mas nos virou de cabeça para baixo. E aí eu falei, putz, se eu me fiz padre para ter o público, eu tô ferrado porque eu não tenho ninguém. Se eu me fiz padre pelo status financeiro de ter a minha vida, vamos dizer assim, garantida, eu tô ferrado porque nós entramos numa crise que a arrecadação, tudo na catedral, ela caiu 80%. Se eu me fiz padre para que eu recebesse elogio, eu tava ferrado porque não tinha ninguém para falar comigo. Então ali a gente começa a perceber, eu percebi naquela noite, né, que foi uma pancada para mim, que se eu não faço as coisas por ele, com todos os desafios que eu tenho, eu vou quebrar e vou me frustrar. E aí o que acontece? Eu me encontro com aquilo que me amarga, com aquilo que me machuca.
Se eu não sei lidar com isso, eu vou fazer o quê? Eu vou descontar minha amargura no irmão. Aí, como eu tô ferrado, eu não quero que o outro fique bem. Então eu transfiro pro outro aquilo que azedou em mim. Aí a gente começa a perceber essa vibe, essa loucura de violência. Violência doméstica, o que cresceu de violência doméstica, de homens e mulheres que socialmente bem visíveis, mas dentro de casa é um inferno. Aí começa a cair toda a cortina do palco cênico da vida e sobra o que? Os bastidores. Ali você vê a carcaça do desmonte da tua fantasia de apresentação social. As redes sociais são lindas nesse momento, né, maravilhosa. Padre? É fácil fazer um post sorrindo, né? E você não lidar com a tua própria história. Então aqui a gente começou a perceber o quê? Eu comecei a perceber. Ou eu lidava com os meus problemas, ou eu lidava com a minha história, ou eu ia ser um cara destruidor na vida do outro. Seja na internet, que é terra de ninguém, porque o nego na internet, ele é o cara que fala e escreve o que quer. E na cara não tem coragem, porque é covarde. Então o que acontece? A covardia, ela é manifestada de uma maneira agressiva por uma incompetência de conviver consigo próprio e despeja na internet. Gente que se diz cristão desejando a morte do outro na internet. Uma bipolaridade que se criou, que você não, ou você é Z ou você é Y e você não consegue dialogar. Ou seja, esse mecanismo de defesa de violência só revela a fragilidade que nós não temos coragem de assumir. Então, dessa maneira, eu acredito que a pandemia nos deu uma grande oportunidade. Reveja a tua vida. Reveja os teus valores. Eu estou até hoje sem abraçar minha irmã, que é enfermeira. Até hoje. Então não consigo trocar. E quantas vezes eu poderia ter abraçado e não abracei antes da pandemia? Porque eu estava com um compromisso aqui na catedral, porque eu tinha questão de resolver na cúria, na parte administrativa, porque eu tinha que ir para a fazenda, que eu tinha que ir para a África e não conseguia abraçar minha irmã que está em São Manuel, a 15 quilômetros. Então a pandemia colocou a gente de frente com aquilo que a gente é. E evidentemente que também nesse campo nasce belíssimas experiências de solidariedade. Como nasceu essa agressividade, como nasceu essa covardia exposta virtual, também nasceu experiências fantásticas de conseguir repartir o pouco que tem, mas que consegue colocar em comum. Por isso que eu refleti a palavra no início. Você tem o quê? Você tem um pacote de arroz? Eu dou meio para você e meio para nós. Eu tenho 5 pães e 2 peixes, é isso que eu te dou. Então aí a gente vê a multiplicação da generosidade, onde cada um consegue entregar o que tem. Agora, se alguém só tem azedume, evidentemente que ele vai entregar o azedume, mas é isso que ele tem. Então a pandemia para mim trouxe esse desafio, confrontar-se consigo próprio e uma oportunidade de resolver uma série de coisas que já deveriam estar resolvidas em nós. Aí nasce toda a experiência que nós visualizamos e sentimos em relação tanto do negativo quanto do positivo. Porque cada um só consegue dar aquilo que tem. Aquilo que tem Nada de melhor, mais além. né, Padre? É. A mesma escuridão, né, ou a falta de luz que encabeçou muitas pessoas, essa fé que faltou para uns, né, e cresceu esse espírito de vingança, de agressividade, ela sobrou para outros, porque foi através da fé que muitos se agarraram nesse pior momento, né, para superar as adversidades, sejam elas quais forem. Muitas pessoas enlutadas, né, que perderam parentes, amigos por conta dessa maldita pandemia, pessoas que perderam um pouco até o espírito, a razão no dia a dia, porque a pandemia fez as pessoas perderem o emprego, tiraram dificuldades. Quer dizer, eu imagino também que não tenha sido fácil lidar com tudo isso, porque naquele momento que muitas pessoas buscavam a igreja, a casa de Deus, para também poder se agarrar nas orações, a igreja também estava fechada em decorrência desses protocolos que tiveram que ser seguidos, né, Padre? E foi aonde que eu digo que nasceu experiências belíssimas. Pra você ter uma ideia, o mundo virtual não era o meu campo.
Eu tenho o mundo virtual com a meditação da palavra do dia, que eu comecei a fazer por causa da Fazenda, e as redes sociais para a questão de trabalho de evangelização. Mas eu dar a cara no mundo virtual, assim, direto ao vivo, foi novidade que eu tive que aprender a fazer. As missas, os momentos de oração, reflexões bíblicas, quando teve o assalto, a adoração do Santíssimo durante toda a violência que estava acontecendo. Então as mídias, as redes sociais, também para mim foi um mar a ser descoberto de águas profundas e que também foi sinal de luz. Então eu costumo dizer assim que sou eu que vou decidir de que maneira usar tudo aquilo que eu tenho. Porque a fé, nesse momento de pandemia, onde as nossas igrejas, por protocolos, estavam fechadas, nos desafiou a deixar claro para as pessoas: vocês não estão sozinhas. Eu preciso de vocês como vocês precisam de mim e juntos nós somos mais fortes. Esse foi nosso lema. Juntos nós somos mais fortes. E com Jesus em meio a nós, nós somos imbatíveis. Perfeito. Então vamos junto, né? Então as redes sociais ali também foi uma busca de fé. Tanto que nós criamos praticamente uma paróquia virtual. E que ainda hoje, mesmo voltando às celebrações, nós mantivemos as transmissões. Porque tem gente do Brasil todo, tinha gente dos Estados Unidos no tempo da pandemia. Um grupo do interior do Japão, de brasileiros, que fazia reflexão conosco. Então, assim, isso foi expandindo e foi fazendo, de uma maneira muito clara, fazendo ver a importância da fé. A importância do confiar, mas não uma fé superficial, não uma fé sentimental. Eu costumo dizer assim, né? Hoje eu senti Deus, estou arrepiado. E o dia que você não sentir, não é? Então a fé não é um sentimento, mas você faz a opção de ter essa fé. E aí eu acredito muito isso, a tua fé, por menor que ela seja, ela é verdadeira, você move montanhas, você atravessa a pandemia, você supera a crise, você vai além da dor, né? Não é que a dor sai, desaparece, não. Eu aprendo a ir além da dor. Então a fé, no meu ponto de vista, é fundamental para o ser humano hoje. É aquilo que transcende a nossa fragilidade, aquilo que está além da nossa fraqueza, aquilo que muitas vezes ao olho nu parece que não tem saída. Se eu me entrego, evidentemente que o meu problema me engole. Mas se eu olho para o problema, encaro o problema e busco essa força que está fora de mim, chamada fé, no transcendente, em Deus, ou seja, o nome que cada espiritualidade for dar, mas isso me move e faz com que eu enfrente o que eu tenho diante dos meus olhos. Então a fé é o diferencial dessa pandemia. A fé é outro ponto positivo experimentado na pandemia, porque as pessoas começaram a encontrar Deus não simplesmente nas casas e nos templos religiosos, mas tiveram que redescobrir Deus na igreja doméstica, onde muitas vezes as casas se tornaram pensões de passagem, onde a comunicação acontecia aqui: tá pronto o almoço, tô chegando, pega não sei o que e traz aqui, né? A fé mostrou outra coisa. A pandemia, que a igreja doméstica é a tua primeira casa de oração. Ali a tua fé te levanta, para depois ela ser vivida fora, ou seja, em comunidade. Esse relato, Cristiano Alves, do nosso querido Padre Emerson, ele é fundamental porque traz um dos inúmeros exemplos positivos que nós temos, que quando a internet, as redes sociais são usadas para o bem, ela traz um resultado gratificante, né, de glória realmente. Nesse caso, unindo ainda mais as pessoas, né, e colocando em evidência a fé que muitas pessoas tinham perdido ou no momento, né, padre, deixado de lado. Adormeceu. Apenas isso. Tava lá no stand-by. E aí a internet foi possível também resgatar para que as pessoas se aproximassem, mesmo que distantes, mas que elas se aproximassem um pouco mais e ouvissem aquela palavra que, sem dúvida, para muitas pessoas fez a diferença. Acredito que no momento mais turbulento que nós estamos vivendo em todas as nossas vidas, Cristiano Alves.
É verdade. Um papo bom aqui com o padre, né? Boa tarde, padre. Prazer em recebê-lo. Eu estava aqui imaginando o seguinte, né? Vida de padre, né? Como que é essa questão da vida de padre? Porque muitas vezes o padre ele é procurado para aconselhar, para dar um suporte. E eu fico imaginando também a hora que o padre precisa do suporte, né? Se o padre realmente recebe o suporte das pessoas comuns que estão ali, né? Que não são religiosas, dizendo que também não são padres, tudo mais, ou irmãs, né? E como que o padre trata a questão das pessoas também não passar a mão na cabeça, mas ao mesmo tempo não ser tão duro? Onde fica esse equilíbrio? E a segunda pergunta é na questão do padre também, quando ele precisa, né, se as pessoas, se a comunidade ajuda, como que é essa relação? Eu tenho uma válvula de escape que eu falo que são os meus momentos de oxigenar, né? Fazer fluir um pouco o ambiente e deixar o ar entrar. Que para mim é muito forte a experiência da Fazenda da Esperança. Então é onde eu vou oxigenar, eu ponho o pé no chão, vou carpir, vou estar junto, vou conviver um pouco e saio um pouco desse patamar, o pároco da catedral, o ecônomo da arquidiocese. Então eu vou lá viver a minha história, vamos dizer assim. Pandemia parou isso. Mas por um outro lado, eu sempre tive na minha vida e sempre fiz a opção de ter bons amigos. Porque se eu não abrir um pouco as janelas do meu sacerdócio, eu corro o risco de permitir com que janela fechada, ar fechado, vicie e se torne tóxico, né? Ou seja, só problema, onde as pessoas buscam solução. E parece que o padre tem uma varinha de condão ou tem uma mão benta A que já vai chavinha, né, pai? eliminar. Não pode ter problema, e você não não pode pode- ficar triste, Você não pode ficar e bravo. nem muito alegre também. Você não pode ficar bravo, você não pode gostar de comer uma boa pizza, você não pode tomar o seu vinho. Quer dizer, parece que é um extraterrestre e que não tem a sua realidade. Então, o que eu sempre fiz opção na minha vida? Boas amizades. Então, por exemplo, aqui em Botucatu. Aqui em Botucatu eu tenho alguns casais, né, que sempre eu procuro jantar junto. Ir até a casa deles, conversar um pouco de tudo, partilhar a vida, porque eu estou inserido nessa vida. Eu não sou um cara que vou entrar na minha casa, desligo a chave. Eu tenho meus problemas também. Eu tenho os meus desafios na minha família. Eu tenho as enfermidades que eu tenho que lidar com a minha mãe, com meu pai, com meu irmão, com a minha irmã. Eu tenho as minhas realidades de limite humano. Então eu também tenho que ter esse equilíbrio para que eu não pire. E também nos meus momentos de crise que passamos, eu procuro sempre manter a minha direção espiritual. Então sempre tem um padre que me orienta. Então ele é o cara onde eu vou fazer a minha confissão, apresentar meus pecados, pedir uma orientação, porque eu não posso esquecer que ao mesmo tempo que eu mantenho a minha humanidade, eu fiz a opção para ser padre. Então a minha identidade não dá para eu falar assim, ai, a carne é fraca. Eu falei, tá bom, você sabe que é fraca? Por que você não fortalece o espírito, né? Então essa consciência eu tento trabalhar sempre, porque de fato a porcentagem das pessoas que buscam a realidade sacerdotal busca para resolver problema. Dificilmente você tem um retorno de gratidão. Um retorno assim, putz, hoje tem um churrascão, né? Nem pode agora, né? Mas assim, geralmente as nossas agendas, 99% são pedidos de ajuda. E tem dia que você precisa de ajuda. Então essas três realidades que eu faço. A minha história vai ser sempre a minha história com as minhas feridas e as minhas limitações. Por isso eu preciso sempre renovar o meu sacerdócio, a escolha que eu respondi a um chamado, e ao mesmo tempo ter boas amizades, a minha direção espiritual e a minha vida de oração pessoal. Porque rezar a missa, eu estou cumprindo essa oração comunitária, tudo, mas só tem um reflexo se eu tiver a minha vida de oração pessoal, que é o que me mantém. Então são os desafios
que você sente no dia a dia, né? E a tua fragilidade, a tua humanidade. E uma outra história que eu sempre costumo trazer para mim, e aprendi isso muito sério na fazenda, não cutuca onça com vara curta. Você sabe quem você é. Você conhece o teu limite. Você conhece a tua fraqueza. Então não brinca com ela. Não brinca com ela. Trabalhe com ela. Abrace ela. É o que eu procuro fazer com o meu sacerdócio, entende? São 5h34, a gente está batendo esse papo aqui com o padre Emerson Anísio. A gente vai fazer mais uma rápida parada aqui no Estação Notícia e na volta tem mais entrevista. A gente vai poder falar sobre outros projetos, né, outras ações que são desenvolvidas aqui em Botucatu e principalmente dar detalhes desse trabalho fantástico da Fazenda Esperança, que quando o padre Emerson fala, muda o semblante, porque não é apenas a menina dos olhos, é a menina do coração que eu falo, né, padre? É o xodó do padre Emerson. A gente vai poder falar e dar detalhes a respeito desse projeto maravilhoso que nós temos aqui em Botucatu. Estamos apresentando Estação Notícia, o jornal da sua tarde. Esteticar, seu carro merece ficar como novo. 22 anos atendendo Botucatu e região com uma equipe especializada e garantindo sempre o melhor serviço. Lavagens especiais, polimento e cristalização, higienização, hidratação e proteção dos bancos de couro, funilaria, pintura e martelinho de ouro que desamassa sem danificar a pintura. Esteticar, o seu centro estético automotivo. Rua João Gotardi, 441, atrás do campo do Inca. Telefone 3815-3497. Esteticar. Quer ficar bem informado? Acesse 14news.com.br. Fique por dentro das principais notícias e acompanhe o que é destaque em Botucatu e região. Agência 14 News. A informação começa aqui. Fogasa Botucatu, uma ótima opção para você terminar muito bem o seu dia. De quarta a domingo, servindo os melhores lanches, pastéis e aquela porção especial de dar água na boca. Experimente também nossa deliciosa Fogasa. São vários sabores à sua escolha. Venha conhecer. Estamos em frente à rotatória da rodovia Gastão da Alfarra. Ou, se preferir, peça pelo delivery 98-803-5218. Fogasa Botucatu. Voltamos a apresentar Estação Notícia, o jornal da sua tarde. 5h39, estamos de volta com o Estação Notícia desta segunda-feira, dia 27 de setembro de 2021, edição 35 no ar. Tendo a alegria e o privilégio de receber aqui no nosso estúdio o padre Emerson Anísio. A gente vai continuar esse bate-papo com ele para poder falar a respeito de tantos projetos, ações desenvolvidas através da igreja e outras frentes aqui também, sempre pensando em ajudar o próximo e principalmente falar desse belíssimo trabalho que é feito aqui na Fazenda da Esperança. Eu queria falar para você antes a respeito de uma ação que leva chocolates a projetos sociais e também a oncologia do Hospital das Clínicas da nossa Unesp aqui de Botucatu. A iniciativa é da família da Andréa Piva, após o filho ser curado de uma leucemia. Vamos conferir. Eu sou a Andréia, do Projeto Amigos do Miguel. Esse é o Miguelzinho. E eu sou o Sandro. Eu não sei se você já nos conhece, mas então eu vou tentar contar um pouquinho da nossa história. Nosso trabalho começou em 2016, quando esse mocinho aqui ficou gravemente doente. Miguel foi diagnosticado com leucemia em 2016 e, graças a Deus, nós recebemos a cura. Então, desde 2016, a gente vem realizando alguns trabalhos dentro do hospital e tentando levar alegria para as crianças, principalmente nas datas festivas. Então, sempre a gente faz uma campanha na Páscoa, Dia das Crianças e Natal. Então, nesse momento, nós estamos arrecadando para o Dia das Crianças e nós já conseguimos
a meta necessária para suprir tanto oncologia, quanto pediatria, quanto transplante renal. Mas a gente recebe pedidos de ajuda de outros projetos que atendem crianças carentes, então a gente segue ajudando. No momento, nós já temos 271 caixas de bombom. Essas caixas vão ser distribuídas entre o hospital, a creche rural Irmã Cici, o projeto Semeando Esperança e, no momento, nós estamos arrecadando para a casa transitória. Só que nós temos o pedido de mais 2 projetos. Em torno de 200 crianças ainda a gente pretende atender. E para a gente conseguir cumprir com a nossa meta, a gente precisa da sua ajuda. Então eu peço para que vocês divulguem esse vídeo com os amigos, família e nos ajudem doando uma caixa de chocolate ou mais, se você puder. Né? Nós estamos arrecadando a caixa de bombom, especialidade Nestlé. Nós estamos tentando centralizar nela para que todas as crianças recebam o mesmo chocolate. Então, nós contamos com sua ajuda. Se você puder nos ajudar, eu vou deixar marcadinho o meu WhatsApp, que é o 996115521. A gente conta com a sua ajuda para a gente conseguir que muitas crianças fiquem sorrindo nesse Dia das Crianças. Criança gosta de chocolate, Miguel? Gosta. E criança, esses chocolates vão ser seus. Então, um grande beijo e o nosso muito obrigada. Obrigado, gente. Obrigado. Tchau. Tchau. 5h43. Padre Emerson, que delícia que é ouvir isso, né? A gente falava desse mundo caótico que a gente vive, mas sempre tem a esperança, né? É uma minoria, infelizmente, que acaba prejudicando todos nós, mas quando a gente vê relatos como esse, e como legal, né? A mãe do Miguelzinho, quando ela traz, né, graças a Deus, não é só a força de expressão, é porque certamente toda essa fé que a gente conversava fez parte ao longo de todo esse tratamento e graças a Deus com a cura também, né? Essa beleza, né? Ela falando que viveu isso na pele em 2016 e desde então a superação se tornou um gesto de amor concreto. Então aí você percebe que a cura não é simplesmente uma cura física, né? Mas leva também a uma experiência de uma cura do amor, da ausência de amor. E quando você começa a amar, você não consegue mais parar. Porque na verdade não é você dando amor, mas você recebe o amor, né? Então vem bem dentro de tudo aquilo que nós falávamos, que também temos pessoas, temos realidades que demonstram que é possível amar em pequenos gestos. E esse contágio do amor, né? De 217, supriu a meta e vai além, né? Então, se cada um vai dando aquilo que tem, metas são cumpridas simplesmente por essa delícia em amar. Que maravilha, né? A gente já está com uma campanha até no próprio site 14 News, né, Cristiano? Divulgando, ajudando nas nossas redes sociais, compartilhando esse vídeo também, abraçando, claro, não só essa, mas como todas as causas boas de Botucatu, tudo que a gente puder colaborar, puder contribuir, não só na parte da divulgação, que é o nosso papel aqui como imprensa, mas principalmente como ser humano, de ajudar o próximo com as próprias doações, enfim, tudo que estiver ao nosso alcance, nós vamos fazer. O que não tiver, nós vamos buscar parceiros para que a gente possa alcançar essa meta, esse objetivo principal. E quando a gente vê um vídeo desse e fala sobre esperança, do resgate, trazendo a fé, tudo, quero conversar com o Padre Emerson agora a respeito exatamente de um projeto que leva esse nome, né? A esperança, que traz a dignidade, que recupera, acima de tudo, o ser humano, o cidadão, né, Padre? E todas as vezes que nós estivemos juntos, seja quando teve no gabinete do prefeito a assinatura tão aguardada pelo senhor, né, por todas as pessoas envolvidas, porque infelizmente é isso, né? O poder público, ele não vai na velocidade muitas vezes do que nós gostaríamos e precisamos. Ele chega, né? Ele chega. Nem sempre nessa velocidade que nós gostaríamos. Mas eu lembro muito bem, quando o senhor esteve lá na assinatura, ao lado do nosso Dom Maurício também, que esteve presente, nosso arcebispo, a alegria, o semblante que o senhor tinha, porque parece que sai aquele prédio das costas, né? Aquele caminhão das costas que mais um passo foi alcançado.
é o espaço para a gente poder divulgar esse belíssimo trabalho da Fazenda, padre. Que com certeza, como eu disse no bloco anterior, não é só a menina dos olhos, é a menina do coração do senhor realmente, né? Eu costumo dizer que a Fazenda, a experiência da Fazenda, me ajuda a me recuperar todo dia. Porque de todo o estudo que eu fiz, de toda a teologia, filosofia, tempo de formação, a Fazenda me mostrou através de meninos e meninas que buscavam a recuperação da dignidade devido à dependência da droga, conseguiu me mostrar na simplicidade de cada um deles o que significa colocar a palavra de Deus em prática. Então toda a teoria, toda a academia estudada, vivenciada, ela se resume nessa simplicidade de colocar a palavra de Deus em prática. E aí a Fazenda, ela se torna para mim não simplesmente, como você bem coloca, né, a menina do meu coração, mas ela se torna um oxigênio fundamental para eu respirar o meu sacerdócio melhor, junto com o meu ser homem Emerson. Então essa realidade da Fazenda, ela se tornou para mim um grande desafio, né? E a Fazenda eu conheço desde 1993, né? E a experiência da Fazenda mostra essa capacidade de transformar a dor em uma experiência de amor, de transformar a dificuldade em um aprendizado de ir além. E a esperança que move, mesmo diante de todas as portas se fechando, ou dos desafios que parecem impossíveis de serem ultrapassados, a esperança te move a acreditar, a colocar uma fé em prática. E transformar a tua fé em uma obra, para que ela não seja uma fé morta ou simplesmente sentimental. Então a proposta da Fazenda é uma proposta muito concreta, né? muito forte, que nasceu em Guaratinguetá, com a experiência do Frei Hans e do Nelson. O Frei Hans era pároco da Nossa Senhora da Glória em Guaratinguetá e o Nelson era um jovem que frequentava o grupo de jovens ali. E ali foi algo assim tão forte que eles se encontraram, o Nelson encontrou 4 usuários de droga numa esquina e ali ficou aquele desafio de se fazer um com aqueles jovens, que é o desafio da Carta de São Paulo. Eu me fiz um com pagão, me fiz um com judeu, para ganhar o maior número para Deus. E dessa experiência começa a nascer a Fazenda da Esperança. Então hoje nós encontramos a Fazenda em 23 países. Essa semana, falando com o Frei Hans, que é um dos fundadores, pelo telefone, na África estão abrindo mais 5 fazendas. Então você percebe que, por mais que nós tenhamos as dificuldades econômicas que enfrentamos, é impossível destruir a esperança e a capacidade de amar. Trago em pequenos gestos. Vou pegar o Miguelzinho, mais uma vez. Por mais que tudo poderia aparentar difícil, e foi difícil pelo jeito, mas a esperança e a fé moveu e ao mesmo tempo transformou isso em gesto concreto de amor, que foi entregue numa caixa de chocolate. A Fazenda trabalha esse gesto. A Fazenda trabalha essa espiritualidade concreta. E quando um jovem se manifesta com o desejo de recuperação, a beleza da Fazenda, para mim, é a liberdade de ele retomar a vida nas rédeas de sua mão. Ou seja, não prende, não tem algo que vai te coagir. Não, a opção é tua. Então você vai trabalhar e vai aprender a lidar com as tuas dores. Então ela trabalha no tripé espiritualidade. Ela é uma obra católica, mas ela não tem a doutrina para doutrinar quem vem, mantém a liberdade religiosa e a espiritualidade é unida na vivência da palavra de Deus que congrega todas as religiões. A convivência, então eles aprendem a conviver em família, não tem ninguém que vai fazer por eles. Eles vão cozinhar, eles vão lavar, eles vão trabalhar e se tornar dessa convivência o trabalho. O trabalho no sentido do quê? Você vai produzir aquilo que é a demanda daquele local. Vou dar um exemplo, a Fazenda de Piraju. A Fazenda de Piraju tem 24 mil pés de café. Então,
o existir da fazenda, ou se custear, é do cultivo do café. Então tem toda a parte de moagem, toda a parte de ensacar, tudo, e aquilo vai se tornando sustentável. Então isso demonstra uma filosofia, uma espiritualidade para que o homem, para que a mulher resgate a sua dignidade. E eu digo que ninguém é tão livre que não tem algum tipo de dependência. Uhum. E a dependência, às vezes, não é só uma dependência alcoólica, de droga. Você tem dependência afetiva, você tem dependência, hoje, a dependência maluca de celular. Você vai criando hábitos que, quando você percebe, você está dependente. Por isso que eu dizia no início, a fazenda me ajuda a não me tornar dependente da minha agenda maluca, para que eu não caia no automático e para que eu não vire simplesmente um cara que executa as coisas, mas que eu possa ter a sensibilidade em realizá-la. Então a fazenda me ajuda também nisso. E dentro da experiência da fazenda, você vai mergulhando num universo que é fantástico, porque ela não só trabalha com a experiência da droga, mas em 2017 eu tive a graça de conhecer as fazendas da África. Então eu tive em Angola, tive em Moçambique e tive em Betlém, na África do Sul. E de 2017 eu queria fazer a experiência da África, mas eu não queria que fosse uma experiência turística, mas que desse algo de fruto. E nasceu o projeto Amigos de Dombe, que é uma fazenda que está inserida em Dombe, Moçambique, que além da recuperação dos jovens, tem o convívio com toda a parte escolar, com uma escola com mais de 600 crianças, 2 educandários, feminino e masculino, uma creche e também um posto de saúde para auxiliar na parte de cuidado daquele povo. Então você vê que a fazenda ela acaba te abrindo leques para isso, né? Uhum. E foi aí que nasceu um projeto aqui da Catedral chamado Amigos de Dombe. Então há 5 anos que nós começamos, esse é o 5º ano. Essa escola de Dombe, que tem 690 crianças, toda a merenda diária dessas crianças é custeada pela Catedral, por esses Amigos de Dombe. Então que conseguem também fazer uma experiência de um gesto concreto de alimentar essa realidade lá. E é interessante porque é uma das únicas escolas de Moçambique que tem merendas todos os dias. E com isso, aumentou o rendimento e a permanência escolar e diminuiu a frequência no posto de saúde. Então daí, essa experiência da fazenda é que eu dizia no início, né? É onde eu consigo respirar e ao mesmo tempo fazer com que esse oxigênio possa se transformar em algo de concreto na vida das pessoas, mas porque na verdade se tornou concreto primeiro na minha história. Então a fazenda para mim é uma grande escola de vida, é a escola de Nazaré, é uma grande catequese para mim. E ver o Frei Hans com mais de 80 anos, com quase 80 anos, 79, mas a dinâmica, esse homem foi em junho, ele foi percorrer todas as fazendas da Europa, percorreu todas as fazendas da África e retornou para o Brasil na quarta-feira passada. Na quinta-feira eu liguei, ele já estava embarcando para Manaus, para inaugurar uma fazenda em Maués, na região ribeirinha de Manaus. Então você vê que a esperança move, o amor vai fortalecendo. Então essa experiência para mim é fundamental. Estação Notícia, o jornal da sua tarde. Espaço Shaolin, artes marciais e terapias orientais. Quando falamos sobre artes marciais, pensamos primeiramente em competições e disputas, mas saiba que há muito mais que isso. As artes marciais estimulam o bem-estar social e físico. A prática dessas atividades é super indicada também para crianças e traz benefícios mentais, redução de estresse, melhora na autoestima, concentração e disciplina. Venha para o Espaço Shaolin e conheça mais sobre o Kung Fu, boxe chinês, Tai Chi Chuan e outras modalidades.
Avenida Petrarca Bach, número 904B, lá na Vila Maria. O telefone é o 99673-9737. Espaço Shaolin, artes marciais e terapias orientais. Eu tenho mais um recado para você agora da Fibranet Com. Vocês sabiam que a Fibranet Com lançou o combo internet mais TV por assinatura e agora vocês podem curtir muito mais com a família? Você leva a internet de qualidade de até 500 MB, além de mais de 120 canais para não perder nenhum programa ou filme que você ama. Tudo isso a partir de R$ 78,90 até março de 2022. Condição imperdível, hein? Para assinar, é só entrar em contato com a Fibranet Com. Anote aí o telefone, 3811-0800. Repetindo para você, 3811-0800. Fibranet Com. A Lei Geral de Proteção de Dados já está em vigor para regulamentar a forma de coletar, armazenar e compartilhar os nossos dados pessoais. Ela é fundamental para assegurar a privacidade e a segurança de todos nós. Impacta diretamente nas empresas privadas, que estão sujeitas a sanções no caso de descumprimento dessa lei. Para entender melhor tudo isso, temos ao nosso lado a especialista no assunto Andréia Pedroso, da Essencial Privacidade, uma empresa especializada em privacidade e proteção de dados. A Essencial Privacidade avalia as necessidades específicas da sua empresa na proteção de dados pessoais, para que você cumpra a legislação e não corra o risco de ser multado, conforme prevê a Lei Geral de Proteção de Dados. Entre em contato e saiba como a Essencial Privacidade pode te ajudar a estar de acordo com a lei. Acesse essencialprivacidade.com.br. O telefone é o 99787-3977. Essencial Privacidade, especializada em privacidade e proteção de dados. Estação Notícia, o jornal da sua tarde. Eu imagino, padre, né, as inúmeras histórias que a Fazenda pode contar, né? Claro que aqui a gente não quer expor os relatos, longe disso. Mas eu quero trazer exatamente essa palavra da esperança. Porque, infelizmente, existem muitos casos, né, padre? A droga está circulando, né, acometendo muitos jovens. Eu imagino quantas pessoas diariamente devem procurar o senhor nessa questão do desespero realmente, de não encontrar mais uma saída ao ver um filho, ou um parente próximo, ou um amigo que seja, dependente químico realmente, né? E é isso que eu gostaria que a gente abordasse agora, para falar que existe a possibilidade da salvação, da recuperação, e principalmente de fazer com que essas pessoas acreditem que é possível, que esse é o primeiro passo de tudo, eu acredito, né, padre? A droga, né, ela hoje ela não é um papel reservado de uma determinada classe e de uma determinada região, que muitas vezes acaba caindo no estigma. Tal local, tal pessoa, tal cultura é de drogado. Essa é a pior frase que nós poderíamos introduzir na nossa literatura emocional de vida, né? A droga ela circula por todas as áreas, por todas as culturas, por todas as classes sociais. E uma droga que começa muito pela experiência da droga lícita, por exemplo, a bebida. A grande porta que acaba escancarando para outras experiências parte dessa. E geralmente uma busca de compensações de carências, de dificuldades, de desespero. E sempre o achismo que eu consigo. Eu sou capaz. Então, o primeiro passo, do meu ponto de vista, é assumir qual é a minha dependência. Seja ela qual for. Aceitar. Essa é a minha definição. Porque não é vergonha aceitar. Vergonha é disfarçar e achar que você não tem nada. E sempre arrumar uma justificativa diferente, né? Você sempre vai terceirizar o problema. Eu costumo dizer assim, quando eu converso com a molecada minha, né?
Ah, porque meu pai, ah, porque minha mãe, ah, porque eu não tive isso, ah, porque eu queria aquilo, ah, porque meu pai sempre... Tá bom, essa é a tua história, tá certo. Daqui pra frente nós vamos fazer o quê? Nós vamos mudar ou você vai choramingar em cima dessa dor? Aí eu conto um pouco a minha história de vida, né? No meu relacionamento também familiar. Chega uma hora que você precisa tomar uma decisão. Ou você vira o jogo ou o jogo te vira e acabou. Então a experiência da droga é essa, primeiro passo, né? Qual que é a minha dificuldade? Ah, eu bebo socialmente. O que é o socialmente? Ah, eu só fumo um beck no final... O que é o beck no final de semana? Ah, é só uma carreirinha, é um pino. Tá? O que é esse pino? O porquê? Qual que é a motivação que me leva a isso? E aí a gente começa a perceber que quando eu falo em fazenda e que com Deus tem jeito, a droga é só a cereja do bolo. É só as camadas que estão escondidas, a gente não tem noção. Então, na verdade, a recuperação, a mudança de vida, é o estilo de vida que eu vou mudar. Aí, consequentemente, a droga não faz parte mais das minhas escolhas. E não é fácil isso, tem que ser muito homem, tem que ser muito mulher para tomar essa decisão. Eu tenho essa dificuldade e não é fácil. Por isso que a gente, todas as iniciativas, eu acho que é válidas por demais. Seja clínica, seja comunidade de vida, seja espiritualidade, seja uma filosofia de vida, seja o NA, seja os 12 passos do amor exigente, seja a Fazenda da Esperança, mas é um caminho de um estilo de vida que eu quero. E aqui, por exemplo, vou falar da Fazenda da Esperança, né? Fazenda da Esperança tem um braço que chama Grupo Esperança Viva. Esse Grupo Esperança Viva se reúne todo sábado, às 6 da tarde, atrás da catedral. Todo sábado. Ali no espaço onde a criançada faz catequese, bem atrás da catedral, chama Convivência Paroquial Madre Teresa de Calcutá. 6 horas a turma tá lá. E ali não é só por uma questão da minha recuperação de droga, mas é aquilo que eu dizia, ali também é um espaço de uma espiritualidade, um estilo de vida que a gente quer construir junto. E ali a gente começa a dar esse passo de conscientização. Quem toca esse grupo, praticamente, são aqueles que passaram pela drogadição. Tá lá o Henrique, tá lá o Eduardo, tá lá o Fernando, com as suas esposas, que enfrentaram essa dor junto. Então o Du com a Vi, o Henrique com a Lívia, tá lá o Fernando com a Di. E isso vai gerando o espírito de família, de mostrar todos nós podemos enfrentar isso e podemos sair junto disso. É o estilo de vida que eu vou buscar. Então eu tenho experiências de gente que saiu da Cracolândia. Uma vez fiz uma experiência, nunca tinha entrado na Cracolândia e sempre quis entrar. Quis ver, né? E tava até a Malu e a Lívia comigo nesse dia. E fizemos uma experiência de distribuir bolacha e suco com uma paróquia lá de São Paulo, ligada à Fazenda da Esperança. Porque a liberdade de falar eu quero é fundamental. Então nós esperamos esse passo, porque é onde começa toda a recuperação. Então a nossa ideia não era falar da Fazenda, era fazer-se um ali, na esperança que alguém falasse. E eu não falei que eu era padre. Fiquei lá no meio, distribuindo as coisas. Chegou um rapaz para mim, Darlan, me deu um chaveirinho feito em caixa de fruta, tábua de caixa de fruta, pirografada. Aí sentamos na sarjeta, começamos a conversar, ele começou a contar a história dele. 36 anos, pai de 2 filhas, caminhoneiro, que começou com o rebite, começou com a cocaína, começou com a pedra, para fazer Minas e Porto de Santos. Estava na rua, já fazia quase 2 anos. Porque perdeu tudo. E eu perguntei para ele, falei assim, por que você está aqui? Por que você não sai daqui? Ele falou para mim assim, ô amigo, eu tô aqui nesse inferno porque eu sei que um dia Deus vai olhar para mim aqui dentro. Porque a minha cabeça
tem o desejo de ficar. Não, a minha cabeça tem o desejo de sair. O meu organismo não me permite caminhar. Aí naquela hora eu falei que eu era padre. Eu falei, se você quiser, assim, 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 assim. Nós tiramos esse cara de lá. Na Liberdade. Veio pra cá, ficou uns 4 dias aqui em casa, um grupo de médicos amigos meus, estava com tuberculose, tratamos, fizemos tudo, tal, mandamos ele pra fazenda de Piraju. O cara hoje vira e mexe, ele manda notícia, ele manda foto com as filhas, ele continua caminhoneiro, continua trabalhando numa grande empresa que cuida da parte elétrica. Então, é possível. É possível. Fácil? Não é, mas é possível. Nada vai ser fácil, né, padre? E a gente falando a respeito disso, até comentei, né, que não tão recentemente assim, né, bem antes da pandemia, houve essa assinatura, né, da tão sonhada obra da Fazenda da Esperança aqui em Botucatu. Como é que tá todo esse trabalho, padre, então, pra gente poder atualizar aqui? Então, nós tivemos, assim, começou a obra, deu 30% de feitio da obra, e houve a necessidade de, ao invés de parcelar o repasse da verba em 3 vezes, que fosse parcelado e repassado em 7 vezes, devido ao capital de giro e a possibilidade de fazer com que fosse executado o trabalho, e isso acarretaria uma visita maior do Estado para fazer o repasse da próxima parcela. Foi essa a negociação. De repente, veio a pandemia. Aí travou tudo, né? Parou a obra, né? Tivemos, junto com o Pardini, vai fazer acho que uns 20, 30 dias na secretaria em São Paulo. Nos acompanhou o Rafael, o prefeito, o doutor Eduardo, Zacarias, conversamos tudo para dar andamento na liberação desse parcelamento num número maior de parcelas. Por quê? Também subiu 300% praticamente material de construção, toda essa parte da construção civil, né? Então, está nessa parte de negociação. 30% feito, obra parada e tentando reorganizar esse repasse de verba novamente do Estado para o município. E que tomara que tudo seja resolvido o quanto antes, né, padre? Porque por causa desses relatos, a gente entende e reconhece a importância que uma estrutura como essa, ainda mais próxima das famílias de Botucatu, porque a gente sempre ouve falar, né? Eu nunca tive contato, nunca participei ativamente de um projeto como esse. Mas a gente sempre ouve falar que quando a família está por perto... É fundamental. Né? Isso faz uma diferença na evolução muito grande. A família, ela se torna codependente. Então a vida da família, ela começa a ser vivida em função do dependente químico. Então é necessário que a família também se recupere. Porque não é por maldade, mas o poder de manipulação do dependente é incrível. E um poder de manipulação afetiva, onde muitas vezes as pessoas se sentem culpadas daquela situação. Então é necessário desintoxicar. Então por isso que a família se recupera junto, para que possa também adquirir um novo estilo de vida junto com o filho, com a filha, com o esposo, com a esposa, nesse processo de recuperação. Nós temos tanto trabalho importante em Botucatu, né, que o padre coordena, falou da Fazenda da Esperança, de todas as ações sociais que são feitas aqui, e não vão faltar oportunidades para que a gente divulgue ainda mais todos os projetos e que o padre esteja envolvido. Não vão faltar oportunidades para que ele volte aqui, para que a gente continue batendo papo sobre outros temas também. Quem sabe falando um dia só de futebol, porque no final de semana o seu timão doutrinou, né, padre? Eu não posso falar nada, né? No sábado e no domingo. Parte masculina e parte feminina. Eu até, assim, fiz uma piadinha nas redes sociais para meus amigos, né? Mas estamos aí, né? E o duro é que até essas piadinhas, depois capaz de vir algum mala, algum chato e querer encher o saco ainda, né, padre? Não é pra isso, né? Ah, brincadeira, mas como né, o pessoal cara? já conhece a minha delicadeza de resposta, então às vezes nem provoca nesse caso. É aquela história de cutucar a onça com vara curta, né, padre? Pelo amor de Deus, até isso tá chato, né, padre? Eu falo que as coisas ficam assim tão chata mesmo, tão amarga, que às vezes você não pode fazer nada
que logo você já é um motivo de escândalo disso, escândalo daquilo. Vira uma vidraça, distorce, né, é padre? uma coisa impressionante. Pois é. Impressionante. Mas eu parto sempre daquele ditado de minha finada avó. Quem fala o que quer, quem digita o que quer, também às vezes pode ouvir e ler o que não gostaria. Entendeu? Então é muito sossegado. É claro que eu vou aproveitar a presença do padre Emerson, né? Abusar da boa vontade dele e pedir, se for possível, claro, né, padre, para que a gente possa fazer uma oração, deixar uma palavra, uma mensagem para todo mundo que está nos acompanhando, para que a gente comece com o pé direito essa semana, né? Uma semana repleta de bênçãos, de energias positivas. Por favor, os microfones à disposição, padre, para uma mensagem positiva, para um momento de oração tão importante para todos nós. Eu vou partir de toda a nossa conversa, do testemunho do Miguelzinho, partindo assim de toda essa realidade e colocar tudo que nós somos e tudo que nós temos diante de Deus. Independente da crença, da fé de cada ouvinte, de cada um de nós, mas este estar diante de Deus com tudo que eu tenho e com tudo que eu sou. Coisas boas e talvez coisas não tão boas, mas o que eu tenho, eu te dou. E é nessa certeza e é nessa entrega que pedimos juntos que Deus nos dê sempre a sua proteção e nos dê sempre a vitalidade diante dos nossos desafios. Que Deus nos dê sempre a coragem diante da nossa fragilidade, para que no momento das nossas dúvidas, das nossas incertezas, que Deus possa sempre nos conceder a resposta. E se porventura, essa semana ou qualquer dia da nossa história, enfrentarmos escuridões ou talvez momentos mais turbulentos, que Deus nos dê sempre a sua luz para guiar as nossas escolhas. Por isso que Deus Todo-Poderoso e pleno de amor nos abençoe, nos guarde, nos fortaleça e nos dê a alegria da vida diante de tudo aquilo que essa semana nos apresentar. E na certeza que juntos nós somos mais fortes, mas que com Jesus em meio a nós somos imbatíveis. Que Ele nos abençoe, nos guarde e nos proteja sempre. Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Amém. E é com esse momento de oração que a gente encerra esse bloco, agradecendo demais, padre, pela sua presença, pelo bate-papo descontraído, contando um pouco da sua vida, nesses momentos importantes, né, de trabalho à frente realmente, para que a gente possa resgatar um pouco do espírito e da nossa crença, para que a fé jamais se perca no nosso caminho e que a luz esteja sempre presente, né, padre? Obrigado demais pela sua presença. Uma alegria, uma honra tê-lo aqui com a gente. Volte sempre. Eu agradeço e me senti na Estação Notícia, entende? Muito à vontade, muito em casa e sempre à disposição para qualquer tema que a gente puder partilhar, crescer junto. Contem comigo. Gratidão e que Deus abençoe. Já tinha mandado já a mensagem para vocês, verdade, mas agora presencialmente que Deus abençoe e ilumine Amém. Essa nova empreitada de vocês, viu? Termina agora Estação Notícia, de segunda a sexta, pontualmente às 4h20 da tarde. Estação Notícia. Oferecimento Boulevard Cidade, um lugar completo para você se divertir.